Comentou de um cara com físico bom que não sabia mostrar, mas a gente tava falando também de um que tem um. Não vou falar que não tem um físico bom, mas ele posa muito melhor do que o físico dele apresenta, que é o Urs, né? Sim. O Urs é É um o cara Urs. que. Cara, Ele é um cara que posa bem, obviamente, gente, um verdade. top 3 do Olímpia não quer dizer que o físico do cara é ruim. Pelo amor de Deus. A gente tá avaliando criteriosamente. Mas, do top 3, não é à toa que ele é o terceiro, ele não tem o melhor físico. Ele tem várias desproporção, várias assimetrias. Só que quando ele pega pra posar, ele esconde isso tão bem e mostra tão bem o que deve mostrar, que você olha assim, você vê, solta aí que ele vai encaixar, acho que é semi-relaxado logo de cara. Uau, ó o garimpo, bate ou não. Eu não lembro se é aí que ele encaixa semi-relaxado. No Arnold. É a final do Olímpia, perdão. Não, essa aí é a final do Olímpia que a gente tá Sim. mostrando. Só pra galera se situar aí. Ó, parou. Ele não tem o glúteo tão bom nessa pose. Você vê que tá certo. Ah, não acertou o final. Enfim, o glúteo dele não é tão bom. Só que na hora que ele vai posar, ele empina o glúteo, aumenta o glúteo. Então, tipo assim, ele sabe valorizar o físico. Mesmo não tendo pontos tão fortes. Os braços dele não é tão bom. Você vê que ele não tá toda hora mostrando os braços. Sim. Ele sabe que a cintura dele é larga. Então ele posa meio lateralizado. Ele sabe esconder. Pra mim, hoje, do top 3 ali da Classic, ele é o que melhor posa. Porque ele é, entre aspas, gente, pelo amor de Deus, vai falar merda. Mas ele é tão ruim que ele fica bom. Sim, porque ele sabe posar. E isso ganhou do top 3. do físico dele, né? Exato. Ele extrai 100% do físico. Isso, pô, eu sou ruim nisso, nisso e nisso. Eu sou bom nisso, nisso e nisso. Como que eu vou mostrar isso no palco pra garantir... Ó, ele empinou o glúteo, já ficou um glúteo maior do que quando ele tava lá embaixo. Então são detalhes que ele sabe se vender. O bichão é bom, né? Performando assim, né? Não, posando ele é muito bom. Porque ele é muito ruim. E você não vê isso. Se você não parar pose por pose, avaliar de fato o físico dele, item por item, tem um ele shape passa estranho batido. mesmo, cara. Ele ficou lá com a gente lá na Integral, lá, uns dias, né? É realmente assim, não. Se você reparar, vê o ele tronco assim, dele cara, é muito É alongado. legal, pô, o cara. Não buga, né? Não buga o rolê. Não se faz assim, É muito porra. diferente, você tá do lado do Ramon. Não, o de outra Zanca coisa. mesmo. Pra mim, o Zanca apavora muito mais que ele, tá ligado? Mas você vê o cara num palco, puta que pariu, mano. O braço dele é curto, o braço do Urs. Não é... Ele tem... O tronco dele tem uma divisão muito boa, perna com tronco, estruturalmente falando, só que o braço dele é curtinho. Tanto que quando ele faz a melhor lá do peito, é bem curto tudo. E ele tem que deixar mais alongado, etc. Isso é uma deficiência que você quase não percebe quando ele tá posando. Se você não é chato de ficar criterioso igual eu e a maioria da arbitragem, você não passa batido. O Zanca tava lá na Integral nessa época, né? Ele também tava lá, né? Uhum. Aí eu toda hora olhava assim, olhava pro Urs, depois olhava pro Zanca. Pô, o Zanca amassa esse maluco aí na facilidade. Verdade, tem um confronto que a gente separou também, que é do Urs com o Ramon nas poses. Que é legal de mostrar também. Fora que ele é showman, né? Showman. Aqui no Brasil ele deu uma... Pô, as dancinhas que ele faz. O cara é bom, é carismático, muito carismático. O que é um ponto muito importante pra galera que pensa em um dia pisar no Olímpia e que pensa... Cara, você quer ser representante do esporte, você precisa ser, no mínimo, carismático. O que dá pra avaliar aí? Vamos falar de pose aqui. Pose, avaliação. Ó, o Urs, como eu falei. Pausa aí, Gordex, nas horas certas aí. Vamos lá. Posicionamento. O Urs, no posicionamento, aí, galera... Aí. Não, ele tá encaixado. Ó, novamente, não tô avaliando músculo, quem é melhor, quem é pior. Tô falando da pose, ponto. Urs, querendo ou não, nesse momento tá posando melhor, por quê? Você consegue ver o peitoral, você vê o ombro. No Ramon tem um puta de um ombro. Cadê o ombro dele? Ele quis erguer o cotovelo, matou o ombro do Ramon. O Urs tá mostrando o ombro. Dorsal. Ambos têm dorsais, o Urs consegue salientar mais ela. Cintura, ambos têm cintura fina, mas porque o Urs tá vendendo bem. Que a gente sabe que ele parado, ele não tem a cintura fina desse jeito. Verdade. Porque ele tá se alongando e puxando a barriga. Perna bem alinhado na largura da dorsal, não tá arqueado de mais nem de menos. O Ramon já tá um pouco mais arqueado e erguendo a ponta do pé direito. Por que isso? O ruim é que isso é uma coisa bem besta que eu vou falar, mas você tem que perguntar pra ele o que ele quis salientar naquele momento. Eu acredito... Exato. Eu acredito que talvez o fato dele erguer o pé, você valoriza mais o seu sartório. Se você reparar, o sartório direito dele marca mais que o sartório esquerdo, porque o pé direito tá mais pra frente. Isso é anatomia. Sim, treinador de pose tem que dar anatomia, tá, gente? Dá pra ver mesmo. Então, aponta o sartório ali, Gordex, pra o pessoal ver. Mas... Isso, esse é o esquerdo, o direito dele você já vê melhor porque ele tá com o joelho elevado e sai o sartório. Então, assim,
Talvez seja por isso. Mas, em compensação, o ato dele erguer o pé, desnivelou o quadril, deixou ele torto. Uhum. O Urs, 2 pés no chão, mostrou bem ambos os sartórios, aí nível de condicionamento, enfim. Quadril alinhado, deixou todo o tronco alinhado. Então, fato, na pose, o Urs está melhor nessa pose. Ah, mas eu tenho maior braço. Ah, foda-se, não tô falando disso. Mais uma, Alex. Deixa mais uma pose aí, encaixa. Deixa encaixar. Nossa, o Ramon é tão monstro que mesmo assim ele engole os caras. Né? Sim, aí é outros fatores. É um Colemanzinho, né? galera? Falando na pose. Vocês lembram que o tamanho que era a cintura do Urs quando ele tava de frente? Sim. Ele torceu, quebrou o quadril. Cadê a cintura dele? Verdade. Por isso que ele torce, então. Como diminuiu, Pra afinar né, a mano? cintura. Eu nunca Realmente. entendi. Foi por que o Urso fica se contorcendo todo no duplo Realmente. bíceps, né? A cintura dele afinou, ele você já olha, pô, parece um Classic. E outra, ele sabe que o físico dele não é o mais estético. Sim. O que ele faz? Ele coloca a estética da pose clássica, que é mais quebradinha, que é... Nele acontece o oposto que acontece com o Kai. Com o Kai fez, deixou muito desproporção. Quando ele faz, fica mais estético, fica bonito. Aí, pra ele, vale a pena. Então, ele torceu o quadril, afinou a cintura, valorizou mais ainda o sartório dele, que é um ponto forte das pernas. Braços alinhados, dorsal saiu bem. E Maurício, e essa... Desculpa, Vizinho. O Ramon sofre, né, pra bater esse peso, né, cara? É. Puta, ainda bem que ganhou os dois Ainda bem quilos. que Nossa, ganhou. mas ele tá sofrido. Aí você vê que ele tá bem, mas tá sofrido. E essa diferença de ângulo do braço ali, o Urs bem mais fechado ali, a mão quase na orelha. Então, Por que você acha eu que tá acredito que é fazendo isso? justamente pelo tamanho do volume muscular dele. Porque se ele abre mais, o pico já diminui e ele já não tem um braço tão volumoso. Aí vai ficar menor do que Menor já é. ainda. Então ele preenche duas coisas. Esse vazio que tem aqui, que o Ramon já deixa mais afastado, e não deixa um vazio muito grande entre a mão e a cabeça, e o pico do bíceps dele vai sumir. É natural. Quanto mais você Sim. estica, menos bíceps você tem. Então eu acredito que ele flexione bem para que o pico compense a falta de braço que ele tem. Mas até nisso o cara parou pra pensar. É, exatamente. Você tá fazendo Não é o melhor nada pro físico aleatório. dele. Não. Cara, até o posicionamento da mão, virada pra frente, pra dentro, pra fora, tudo isso influencia na sua pose. Mais E- uma vez. Passa um pouquinho. E pra isso você tem que estudar anatomia, pra entender como é a sua anatomia e como mudar ela durante a pose. Ambos vendendo seu lado bom, um as costas, o outro o braço, E aí, essa pose aí do deixa o Ramon outro travar. e do Urso? Essa é uma pose É que o Ramon tá dando uma girada aí É. também, né? Aí, ó. Aí, Maurício. na beleza da pose, por beleza, o Urs. Por critério avaliativo, o Ramon. Porque o Ramon consegue ficar maior. Ele impressiona mais. A caixa dele fica mais exposta pro árbitro. Por quê? Porque quando ele gira, ele não mostra só o peitoral, mas ele também mostra o outro ombro. Tanto que foi uma das coisas que o Tyler falou. Nas poses de lado, eles também querem ver o outro lado. Já é que, lógico, gente, vocês têm que pensar que talvez a arbitragem esteja mais pra cá. Sim. Então, pro árbitro, tá vendo todo o peito do Urs, tá? Então, vamos estar avaliando isso que a gente tá vendo. Ele tá olhando aqui pra frente, É. pra galera ali. Então, assim, Ele tá na frente do Urso. o Urs, na minha opinião, ele deveria virar mais o tronco, não iria afetar o tamanho da perna dele, iria mostrar o outro ombro. Ele tá enfrentando um cara que é largo, que é muito cheio. Pô, estrategicamente, se ele girasse mais, ele ia ficar melhor na pose. Por beleza da pose, o Urs, mas por critério, o Ramon. Que daí ele fica maior quando o Ramon gira. Eu só não ficava fazendo isso que o Ramon tá fazendo. Ficar... Caralho, você não viu ele. Praticamente, se o árbitro não tem esse fixou. feeling de ver, ele Não- foi. Cara, deixa eu te avaliar, caralho. Não fixou na pose. Exato. Mas, aí, ó. Esse ponto do Ramon, Pausa, Não- Maurício. Aí não para, ele não para. no começo, logo que ele encaixa e Ah. para e depois ele começa a se mexer. O Ramon ali tá excelente. Vamos ver agora, vamos ver se ele para um pouco. Ele parou bem pouquinho, né? Uhum. Nossa. Aí E esse negócio mesmo de... Parou. encaixa a pose primeiro. Isso tem... Principalmente quando tá num line-up ali. Cara, Isso é importante? nesse caso, tá os dois, a arbitragem vai esperar os Vai dois. esperar os dois. Só que não enrola. Mas, tipo, ele vai esperar os dois. Quando tem muito cara, você se torna referência. Então, vamos supor, tivesse 5 caras O aqui. primeiro que encaixou... Puf, o árbitro já vai olhar pra ele. Aí ele vai falar, tá, eu vou pegar você e vou avaliar com esse. Vou pegar você e vou avaliar com esse. Agora, se ninguém arma, o árbitro fica procurando algum. Puf, esse aqui armou? Aí ele começa... Querendo não, isso é subjetivo. Você faz isso sem perceber. Sim, verdade. Olha, esse cara já armou e ele tá É. vendo isso, isso, isso. Vamos supor que você não é o árbitro central. Você tá avaliando, o árbitro central já chamou outra pose. Quem que você conseguiu ver foi isso. Nessa pose aí,
Correções que eu faria na pose do Ramon. Essa pose do Ramon tá boa, eu só ergueria mais os cotovelos um pouquinho, principalmente o esquerdo, e eu flexionaria bem o braço do Ramon. Por quê? Isso é anatomia, gente. O bíceps do Ramon não é o bíceps com pico. Então eu compensaria isso flexionando mais para dar um picozinho e ficar mais bonito o braço dele. Quando ele abre demais, além de deixar um vão muito grande entre a cabeça e a mão, perde o bíceps dele, o pico do bíceps que ele deveria ter. Mas é uma anatomia dele. Mas o antebraço não ia dar uma roubada no bíceps, porque o antebraço dele é muito monstro. Não ia chegar a afetar isso. Por quê? Porque você vê que o antebraço mal tá encostando ainda no bíceps. Dá para ele fechar um pouquinho ainda. Entendi. Tá? E esse trapézio mais junto então, dele ali? Isso teria que ser feito o teste, porque eu gosto de orientar os meus atletas a, na duplo de costas, contrair o peito, porque justamente contrai o peito, puxa o ombro para frente, abre a dorsal um pouco mais e ganha mais densidade nessa parte extrema aqui, alta da dorsal, ali entre robóide, etc. Você ganha essa densidade. E poderia deixar ele um pouco mais largo, porque o Ramon já tem um fator genético que ele é muito seco. A pele dele cola muito no músculo, isso é natural dele, então ele não vai faltar detalhe, porque é um fator genético dele. O Urs tá fazendo isso que eu falei, só que o Urs não tem esse fator genético. Então você vê que abriu bem a dorsal, mas ficou mais lisa. Mas a pose do Urs, ele tá flexionando bem o braço, ambos estão encaixando ok essa pose. O Ramon poderia contrair mais o glúteo, mesmo em anteversão. E o Urs, eu acho que ele poderia empinar o glúteo, que é valorizar mais a parte baixa da dorsal dele. Talvez ele não ia conseguir esse nível de contração do glúteo. Mas é possível treinar e ter tanto o nível de contração quanto a parte baixa da dorsal exposta. Mas é uma pose que ficou bem legal os dois. E também do Ramon. Duplo de costas do Ramon. Mas tá dando uma tremida. Hein? É que o Urs passou mal, né? Esse Arnold Classic que ele passou. Mas uma coisa que dá pra avaliar justamente naquilo que a gente falou na melhor lá do peito. Aí o Ramon não mexeu. Ficou perfeito. Você conseguiu ver. Você conseguiu avaliar. Já o Urs bateu asa. E a melhor lá do peito do Ramon não era uma pose que ele ia perder. Ele ia ganhar porque ele já é mais volumoso. Pra que eu vou ficar me mexendo tanto? Arriscado, né? E nessa pose, o vácuo, trava, faz os dois. O nome da pose: abdominais e coxa. Mostra o abdômen. Terminou, mostrou, deu ali um tempinho. Aí depois você puxa o vácuo. Que um começou com o vácuo, parece que foi ao contrário. Volta um pouquinho, Dax. Essa é uma pose que eu não sei o que a desgrama do Ramon faz, que ele não contrai o oblíquo. Mano, isso me dá uma agonia. Parou. Os dois começaram. Os dois começaram. Por que o Ramon já puxou o vácuo, já, tá vendo? Eu acredito que seja por esse fator. Porque ele, se você reparar, o Urs tá com o reto abdominal e o oblíquo contraído. Tá tudo blocado. O Ramon só contrai o reto. Você não vê os oblíquos do Ramon fibrando nessa pose. Sim. Fica quadrado. Ele fica com a cintura grossa quando ele contrai. Que deveria, teoricamente, fazer o oposto se ele conseguisse colocar o abdômen. Mas pela pose, logo que eles encaixam, no primeiro momento, eu daria pro Urs porque ele consegue mostrar maior conjunto de músculos. Perna, abdômen, dorsais, etc. Isso que o Urs tá fazendo agora, ele tá se cagando na pose. Porque ele tá se diminuindo. Você tá vendo que ele tá cada vez mais se encolhendo. Mas aí ele vai puxar o vácuo. Pô, mas você não precisa se encolher nesse nível pra só puxar um vácuo. Solta. Puxou o vácuo. Mas ainda assim você vê que ele tá... Sim. Tá certo que o árbitro tá de baixo. Então tem essa avaliação a se fazer. Mas ainda assim eu acho que não precisava ser tão encolhido desse jeito. E o Urs tá sempre com o passinho à frente, né? Também, né? Malandragem, né? Claro. Poder não pode, mas, pô, ele sabe que o Ramon é maior que ele, muscularmente falando. Porque eu tô achando estranho. Eu falei, nossa, mas o Ramon no dia tava muito maior que o Urs, porque o Urs tá maior que o Ramon. Aí você vê a distância de um pro outro, do outro da câmera, né? É que é um palco profissional. Não, eu já vi em regional o cara que aquele semana dá passo pra frente, saiu o foco da luz. Sim, aí já cagou tudo. Certinho. Não, tem acho que foi até o Coach Rubens mesmo que postou. Acho que foi, não recordo se foi ele. O Sérgio Oliva, Lihane, não lembro. Quem que enfrentava gente, eu em nome sou péssimo. O Arnold, acho que num dos... Era Oliva. No Oliva, né? Ele pegou, deu um miguezinho lá, não sei a história direito, olhem no Instagram do Coach Rubens, que como o Sérgio Oliva é negro, ele colocou um fundo fez um miguezinho, uma moagem, pra que eles competissem em outro salão, onde o fundo do palco era preto, e não tinha iluminação boa. Entendi. Ele usou a malandragem. Pô, eu sou branco, vou destacar nesse fundo preto. O Sérgio Oliva, por ser negro, não vai destacar tanto. E ele ganhou do Sérgio Oliva assim. Não tinha nada a ver com pose. Só que na hora que ele fosse posar, o árbitro não ia conseguir ver ele tão bem. Por conta da iluminação e etc. Não ia ter essa disparidade de cores e etc.
Então, o Arnold ganhou por uma malandragem. Ou porque ele usou a estratégia. Pô, eu preciso me mostrar melhor. Eu sei que aqui eu vou perder. Porque eu acho que naquela época o Arnold já perdia pro Sérgio Oliva. Porque pra mim é um dos físicos mais bonitos que teve da Golden Era, o do Sérgio Oliva. Sim. Mas ele usou a malandragem. E tem muito cara que faz isso. Tenta usar da malandragem e acaba se lascando porque não tem luz. Não tendo luz, o árbitro não te vê. Não vai ver tantos cortes. Aí você vai perder querendo ganhar, usando uma malandragem errônea. Esses cotovelos baixos me dão uma agonia. Mas continua aí, Alex. Eles mudaram de lado só? É, só pra Pra fazer fazer. as mesmas poses? Agora o Ramon parece estar maior. Acho que é a posição da câmera. Pode ser, a câmera parece estar um pouquinho mais pra esquerda. E é por isso que a galera, tipo, a gente tá avaliando aqui pelo podcast, etc. Mas uma coisa que eu não gosto é avaliar a gente por foto e vídeo. Ou avalia aqui porque, porra, eu perdi. Cara, me desculpa, o árbitro tá aqui, a câmera tá aqui, a luz tá aqui. Eu não tô vendo o mesmo olhar do árbitro. Não dá pra eu ser 100%. Pô, ó, falei isso na minha live. Se o Ramon encaixa melhor lá do peito assim no Arnold, no Olímpia, ele já ia brigar mais com o Sebum. Porque aí tá bem encaixado. Uhum. No Olímpia, eu não sei o que ele fez. Tá certo, nervosinho, tava enfrentando ali pela Sim. primeira vez. Mas ele cagou muito na melhor lado do peito. Aí ele encaixou bem. A melhor lado do peito. É. Ele evoluiu muito, né, do Olímpia Sim, pro Arnold sim, nas sim. poses. Nas poses, isso aí sim. teve uma evolução. É porque eles decidiram treinar pose, né? Ó, pausa aí rapidinho. Pô, É que eu não sei se... Eu vou até ali na tela. Vocês não vão me escutar mais. mas... Isso! Aponta ali, Alex. Essa distância É. me incomoda que só pega. É, Porque fica vazio. já ali o Urs ele fecha e fica... Você concorda que fica vazio? Porra, o tamanho do braço do cara é mais... Parece que o braço dele é mais fino do que de fato é. Só flexiona um pouquinho, cara. A distância entre o pulso e O antebraço e a pescoço. cabeça, a mão e a cabeça. É. Cara, flexiona um pouco. Detalhe, já vai preencher esses vão. Você não gosta de deixar assim meio que aberto o negócio. Mas não é que eu não... e- Só porque eu não gosto. Ah, ele não gosta, então não faz isso. Não, é porque visualmente você fica vazio. E se você tá vazio, é sinal que você não tem músculo. Mesmo tendo. Entendeu? Nessa mesma ideia, essa questão da perna não tá juntando ali, a do Ramon tá juntando, Já passa a mesma ideia. mesma coisa. Mesma O ideia. ideal seria juntar ali Tá pra um parecer pouquinho mais maior. junto. Ali, se ele empina um pouquinho mais, o adutor dele vai vir, o Já Urs. encosta. Empinou um pouquinho mais, ó. E como ele já empinou mais do que ele empinou do outro lado, você já vê mais a parte baixa da dorsal. Mesmo sendo o ponto ruim dele, você já começa a ver. Se ele empina um pouquinho mais, o adutor começa a aparecer. Ou então junta as pernas. Você vê um atleta mais completo no volume muscular. Mas sim, falando da evolução do Olímpia pro Arnold, o Ramon conseguiu evoluir bem. Tem Sim. coisa ainda a arrumar, mas ele evoluiu bem. Realmente ele não Você não vê fibra os o oblíquos. oblíquo, né? Isso E tem. Tem. né? Tem, porra, se tem. Tem pra Não, caramba. e isso aí eu falo na minha aula da seguinte maneira: imagina que você tá cagando. Todo mundo que estiver sentado aí agora, faz força de cagar. Você vai ver que Cuidado, você hein? trava a parede abdominal inteira. Deixa eu fazer aqui. Não, vizinho, faz não, velho. Não, nossa. Mas você vai ver que você trava toda a parede abdominal. O oblíquo entra nessa jogada na hora que você faz essa pressão de evacuação. Às vezes é só o estalo que ele precisa pra entender como que contrai o abdômen.